Agora foi. Olha só. Michel, boa noite. Boa noite, meu amigo Ivan. Boa noite E àqueles aí? que nos assistem. Olha o Arinaldo também tá entrando. Tá cheio de gente aqui, já passando um monte de pessoas. Eu estava falando antes com o Michel. O objetivo da live, para quem está entrando, é ser o mais breve, mais objetivo possível. Para não demorar tanto, para não estender e também não ocupar o tempo de quem decidiu vir aqui acompanhar esse conteúdo. Michel, seja bem-vindo. Ivan, mais uma vez eu tenho muito a te agradecer pelas oportunidades, pelo espaço que tem nos concedido para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e experiência ao longo de alguns anos que temos atuado aí no direito eleitoral. E é uma oportunidade muito importante porque nós podemos sanar dúvidas daqueles pré-candidatos, sanar dúvidas também da população em geral, né, para nos ajudar a justiça eleitoral, ajudar a democracia, fazendo com que as eleições elas cumpram o seu objetivo, que é selecionar o melhor candidato, né, e também aquele que cumpre as regras eleitorais. É bem esse o objetivo. Surgem muitas dúvidas, até quem tiver dúvidas aí, gente, pessoal, vai comentando aqui nos comentários, vai deixando as dúvidas. O que o Michel conseguir esclarecer agora, a gente esclarece, senão também a gente busca a informação depois e esclarece, né? Não quer dizer que tem todas as respostas para tudo, né, Michel? Isso, Ivan. Até porque, como é uma expressão muito básica no direito, cada caso é um caso, né? Então, aos olhos do comum, ele pensa que um fato é igual ao outro. Só que quando isso vai para um processo judicial, nós temos vários elementos, né? Nós temos inúmeras variáveis que podem diferenciar um fato de outro, mesmo que muito semelhante, né? Então, Uhum. nós podemos esclarecer aqui do ponto de vista jurídico, é aquilo que objetivamente a lei traz, né? E quando a gente traz um fato para se aproximar daquilo que a lei traz, aí nós já estamos diante de uma análise de um fato concreto, que demandam também análises de variáveis que a gente acaba não tendo aqui nesse bate-papo direto e muito curto, né? Até para a gente, Uhum. vamos chamar de julgar um processo, que não é o nosso objetivo. A gente traz as informações básicas, a gente traz um auxílio, né, para esclarecer algumas questões que a legislação eleitoral traz e também não só aquilo que a legislação eleitoral traz, mas também aquilo que é uma dúvida do nosso ouvinte aí, do nosso participante da nossa live. Ok. Haroldo Rodrigues, temos vários vereadores aqui, ó. Haroldo, de Cujubim. Eu vi o meu amigo Alessio Pretinho também aqui, agora há pouco, entrando. Meu prefeito, João Becker. O Guilherme Moura, de Itapuã, está entrando agora na comunicação governamental. E tem Doutor uma. Evandro Melo, advogado. Oi? Quem? Doutor Evandro Melo. Evandro, show de bola. Pastor Silvio Souza. Galera, vamos direto ao assunto então. Michel, esse ano, o ano eleitoral começou, nós já estamos em pré-campanha, como eu sempre falo. A pré-campanha, na verdade, para mim, ela começa um ano antes da eleição, mas para outros, ela já começa assim que quando acaba uma campanha. Acabou a campanha, já começa a pré-campanha para outra, né? Mas tem muitos problemas que acontecem nesse ano que as pessoas acabam errando. Essa semana surgiu uma dúvida, eu deixei sem responder ela completamente, já vou passar a bola para você. Aqui no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e muita gente mandou bastante questão sobre marketing político. E a primeira foi sobre o outdoor. A gente sabe que a gente está em pré-campanha, a gente pode. É quase uma campanha sem o pedido explícito de voto. E aí, posso fazer outdoor? Ivan, como eu falei agora há pouco, nós temos
alguns detalhes que podem diferenciar um caso de outro, né? Mas nós temos aqui precedente de 2019, em que o TSE mudou o entendimento sobre a utilização de outdoor antes das eleições, né? Até 2019, o entendimento era que não havia problema nenhum na pré-eleição, até porque não havia pedido explícito de voto. Porém, em 2019, o TSE mudou o entendimento, né? Passando, né, a um entendimento que se consolidou até hoje, de que a utilização de outdoor, mesmo que sem pedido explícito de voto, ele caracteriza um ilícito eleitoral. Por que ele caracteriza um ilícito eleitoral? Porque durante a campanha não se pode usar outdoor. E a utilização deste meio de comunicação, mesmo sem pedido explícito de voto, ele tem essa finalidade de disparidade de armas. Então, o TSE, a partir de 2019, mudando o entendimento anterior, né, que está consolidado, passou a entender que a utilização de outdoor, mesmo sem pedido explícito de voto, ele caracteriza o ilícito eleitoral, por ser vedado pela legislação em período eleitoral. Então, o outdoor de pensar. Tem Mas que... agora, vamos supor, sou vereador e quero fazer prestação de contas. Posso fazer essa prestação de contas no ano eleitoral, será? A questão do outdoor, mesmo sem pedido explícito de voto, aí vem a questão do direito. Qual é o viés dessa utilização do outdoor? Entendeu? Ao parlamentar, vereador ou deputado, lhe é permitido a divulgação de atos parlamentares e atividades parlamentares. Isso, inclusive, durante as eleições. E isso não caracteriza propaganda institucional. Mas essa divulgação de atividades parlamentares, ela também precisa obedecer os seus critérios, né, em relação à legislação eleitoral. Se ele divulgar essas atividades parlamentares por algum dos meios que é permitida a propaganda eleitoral, é até possível, é até lícito. Mas se ele utilizar de um outro meio, por exemplo, o outdoor, né, a divulgação de atividades parlamentares, ela tem um viés de levar à população o conhecimento daquilo que o parlamentar desenvolveu durante o seu mandato. Porém, ele pode ser desvirtuado aí para uma propaganda antecipada. Trazer vantagem para ele. Aqui o Misael falou, seria abuso de poder econômico? Olha, o abuso de poder econômico, ele precisa de todo um contexto para ser caracterizado. Publicar um outdoor só não é o problema, não é problema. Isso não caracteriza um abuso de poder econômico porque é acessível a qualquer um. Agora, nós já tivemos casos no estado de Rondônia em que um determinado candidato, até então era pré-candidato, se utilizou maciçamente de um programa de televisão para divulgar atividades. E foi caracterizado abuso. Nós tivemos o caso de um outro candidato também, já há muitos anos atrás, que se utilizou de um jornal impresso, né? É permitida a veiculação, inclusive, de propaganda política em jornal impresso. Porém, existe uma limitação de dimensões e quantidades que serão utilizadas nesses impressos. E lá, antigamente, esse candidato, pré-candidato, não vou citar aqui a forma, porque é complicado a gente falar dos nomes, né, de processo. Sim, com certeza. Mas houve a utilização desse jornal impresso e houve, inclusive, a penalização desse candidato à época. Então, aí nós temos os permissivos, né, porém, com limitações. O Arinaldo perguntou aqui. Adesivo perfurado no meu carro, dizendo que sou pré-candidato. Tem problema? Porque nas redes sociais já começaram a divulgação. Não. Pelo entendimento do TSE, o meio que é permitido durante a eleição, ele pode ser utilizado na pré-candidatura, desde que não caracterize pedido explícito de voto
ou apresentação de plataforma de campanha. Você pode apresentar as ideias, né? Agora, plataforma de campanha é um pouco diferente, porque já passa a ser uma propaganda antecipada, o que é vedado. Porém, o adesivo perfurado ele é permitido durante as eleições. Mas eu faço uma ressalva sobre a utilização de adesivos sobrepostos que possam caracterizar o outdoor, né? Então, o adesivo do veículo pode? Pode, sem problema nenhum. No vidro? Sem problema nenhum. Agora, nós temos casos, por exemplo, de que candidatos, né, e até pré-candidatos se utilizaram de vários adesivos desses perfurados que seriam para vidros, sobrepostos na lateral de um ônibus. E aí ultrapassou o limite que é permitido na lateral dos veículos. O traseiro, por exemplo, não tem a limitação de tamanho, porque Isso alguns mesmo. têm um maior ou um menor. Porém, os adesivos das laterais do veículo têm limitação de tamanho. E essa limitação ela precisa ser obedecida se utilizadas as laterais. Show, respondido aí, Arinaldo. Arinaldo Oriol, agradeceu. Obrigado. Arinaldo já está trabalhando também, se preparando para uma possível campanha eleitoral. Michel, desse período a gente ouve bastante promessas, muitas promessas mesmo. Prometer o que não pode cumprir é crime? Oliva, nós tivemos até experiência aqui no município de Ariquemes, né, alguns questionamentos sobre promessas inalcançáveis. Né? Houveram questionamentos aqui, foi levado ao judiciário e acabou que vamos dizer, não chegou à penalização do candidato. Né? Mas qual é o grande problema disso? A democracia, ela está em um direcionamento que visa selecionar a melhor proposta. E o cidadão, o munícipe, o eleitor, ele deve analisar uma proposta sob a ótica de execuibilidade. O Brasil viveu algum período de instabilidade política exatamente pela população ter acreditado em algum momento em promessas fantasiosas. Né? Então, assim, pode ser questionado no judiciário, já houve questionamento, já houve, né, no judiciário ações que foram procedentes, né, em primeiro grau e depois reformadas. Mas, como eu falei agora há pouco do TSE sobre a mudança de entendimento em relação ao outdoor. Hoje, o entendimento é de que não é crime, né? Mas desqualifica aí, né, o candidato, a sua plataforma de campanha, e ele tem vamos dizer, tem uma rejeição muito maior do ponto de vista de abarcar realmente uma proposta de campanha. Né? É isso mesmo. E se aquilo for visto como inviável, como fica o candidato com o seu eleitor? Como é que ele vai convencer alguém de que aquilo é possível? É isso aí que eu ia entrar na parte, saindo da parte jurídica, que pode até passar e tem mais tranquilidade na questão de propostas surreais, entra na parte que eu comecei falando aqui na live, a questão de integridade, coerência, né? É o que a gente mais busca hoje nas pessoas que estão entrando na política e que querem permanecer na política. Então, até para uma candidatura a vereador, eu sempre falo assim, cara, as propostas que você faz, você pode ter algumas propostas interessantes? Pode. Mas o principal é você ter um propósito e as pessoas acreditarem em você e confiarem em quem você é para representá-las. Isso é muito mais do que proposta. Vale muito mais do que uma proposta elaborada e alguma coisa que você pode não conseguir cumprir, que não é tão simples assim, principalmente no legislativo. Executar alguma coisa que você promete.
Exatamente. Olha aqui, ó, Laura Madella. É parente, Michel? É minha prima lá de Santa Catarina e hoje morando no estado de Goiás. Ô, Isso, Laura, que legal, hein? agronomia. Seu João Becker, Júnior Silva, seja bem-vindo. Ricardo Madella, Matos, que tem uma pergunta, calma aí. Figueira, é Figueira. Qual a importância de os candidatos terem uma assessoria jurídica constante durante a campanha eleitoral? Cara, eu já vou responder, é muito importante. Eu não entro para assessorar alguém sem assessoria jurídica contratada. Não tenho coragem. Os Olha, problemas que você evita com uma assessoria jurídica são muitos. Não tem coisa melhor que você chegar no final de uma campanha e não ter ações porque o seu jurídico ajudou a prevenir. Então, muitas vezes a gente comete erros e é fácil cometer erro por não ter assessoria jurídica. E o Michel já me ajudou várias vezes. complementando a resposta aí, Ivan, nós temos aí, por exemplo, um candidato do executivo, candidato à reeleição, ele tem algumas condutas vedadas, né, dentro do ano eleitoral. Uhum. Embora a campanha eleitoral só comece lá no mês de agosto, existem várias condutas que são vedadas no ano eleitoral. E se o prefeito, né, tem Prefeito agora. Uhum. Ah, isso. Nessa pergunta aqui da Rafaela, né? Prefeito que é candidato, quais principais cuidados que ele deve adotar no período pré-eleitoral? Bastante, hein? vai, na verdade, essa pergunta acaba complementando aquilo que eu já estava respondendo. Uhum. Condutas vedadas que são previstas na legislação, o candidato, o atual gestor e pretenso candidato à reeleição, ele deve adotar as cautelas, não praticando esses atos previstos como condutas vedadas. Nós temos aí algumas questões, por exemplo, de gasto, né, com propaganda institucional. Nós temos Uhum. a questão de benefícios tributários que podem ou não ser concedidos aí durante no ano eleitoral, né? Nós temos a questão de contratação de pessoal, o aumento de gasto com pessoal no ano de eleição. Então, nós temos várias condutas que são previstas na legislação em que o atual gestor e candidato ou não à reeleição, ele deve adotar as cautelas. Primeiro, se ele não for candidato, ainda assim ele pode ser penalizado, porque é uma conduta vedada. E se ele for candidato, ele vai ser punido na esfera administrativa, possivelmente uma improbidade administrativa, e também sofrerá sanções sobre a ótica eleitoral. Essa questão aí é uma questão que eu tenho observado para alguns prefeitos que eu tenho conversado. Onde que eu boto o dedo já está resolvido, que é a questão da impessoalidade, né? Na mídia da prefeitura. Quando nós estivemos na prefeitura de Ariquemes, eu e o Michel na procuradoria e eu na comunicação, era uma briga porque para mim era difícil aceitar eu não poder divulgar o prefeito e não promover o prefeito na comunicação da prefeitura. Então, a comunicação do órgão, ela não vai à esfera do prefeito. Isso é uma coisa que todos os prefeitos, assessores dos prefeitos que estão aqui, têm que cuidar. Principalmente nesse ano. Pode dar problema se vocês deixarem ele aparecer na mídia da prefeitura. Fora, nas redes sociais dele, com certeza. É dever. Aqui alguém perguntou, a prestação de conta dos prefeitos em exercício não pode caracterizar a campanha antecipada? O prefeito tem todo o direito de mostrar o que está fazendo. Ele pode mostrar. A prefeitura mostra do jeito dela, o prefeito mostra colocando na cara dele, nas redes sociais dele, separado da prefeitura. Confirma aí, Michel, mais ou menos nesse caminho. Pode, sem problema nenhum. As redes sociais pessoais do prefeito, que não tem vínculo com o órgão, com a instituição que ele representa, ele não tem vedação nenhuma. O que ele não pode se utilizar de aparato do poder público, por exemplo, para fomentar as redes sociais dele. Né? Isso mesmo.
usar o assessor de comunicação alotado na comunicação da prefeitura ou da Câmara para acompanhar ele no dia a dia, né? Tirar as fotos, filmagens, né? E ele postar na rede social dele. Ele está se utilizando da máquina pública para benefício pessoal. Então, às expensas dele, ele pode, sem problema nenhum. Isso mesmo. E deve, né? Os prefeitos que podem a reeleição, é isso que vai promover eles, é o que está acontecendo no município deles, né? Então, uma divulgação é muito importante. Mas eu sempre falo, os prefeitos ficam muito preocupados em divulgar, preocupado em divulgar o seu nome. E se ele está fazendo um bom mandato, se a prefeitura tem uma boa comunicação, automaticamente o nome dele vai ser promovido. Isso é natural. Não precisa se afobar querendo trocar os pés pelas mãos ali para fazer a sua mídia pessoal. Vamos para mais perguntas. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mais alguma aqui que eu não peguei. Ivan, só para até complementando o assunto que nós pode complementar. Nós temos as condutas vedadas, né? Mas nós temos também as ações, as medidas que devem ser tomadas pelo pretenso candidato, né? Nós já temos o calendário eleitoral de 2024 publicado, né? Nós já temos definido a data de eleição, primeiro turno dia 6 de outubro, segundo turno ocorre dia 27 de outubro, naqueles municípios, né, que tem mais de 200 mil eleitores e que o candidato mais votado não obteve os 50% dos votos válidos mais um. Aí esse município terá segundo turno. E aí dentro desse calendário eleitoral, nós temos também, por exemplo, o pré-candidato, pretenso candidato, que é servidor público ou que ocupa um cargo de confiança na gestão pública. Nós temos esses prazos de desincompatibilização, que nós temos previstos aí entre 6 meses, 4 meses e 3 meses. As pessoas, dependendo do cargo que é isso aí. precisam compatibilizar nestes prazos. Qual que são os cargos? Tipo, secretário tem que se afastar há 6 meses, né? Isso. Secretário, gestores, né? Em geral, gestores financeiros em geral precisam se afastar, né? Nós temos alguns outros cargos. É uma lista, é bem extensa, né? E essas pessoas precisam cumprir esses prazos. Nós podemos até colocar depois aí nos comentários, Ivan, o artigo que fala desses cargos. É muito importante. Dá para colocar. Dá para fazer também um conteúdo específico disso. Depois você me passa, faz publicação, mando para o pessoal. Outra dúvida que eu também anotei aqui, tem uma questão de gestores de empresas. Tem a questão que eles também têm que se afastar da administração da empresa? Sim, tem alguns casos que sim, né? Nós temos algumas empresas, por exemplo, que fazem... algumas empresas, por exemplo, recebem recursos públicos, recebem benefícios fiscais, benefícios públicos. Então, existe sim algumas situações em que esses gestores precisam se afastar. Não são de todas, tá? Existem alguns casos específicos. Legal. Olha o Genê Falcão, vereador. Genê já é vereador muitas vezes, hein, Genê? Quantas vezes? Fala aí para mim. Genê tem experiência. Um dia a gente podia bater um papo para contar suas histórias de campanha para o pessoal, principalmente o pessoal de cidades menores, que precisam de muita ideia e de muita ajuda também. O Wagner falou, tenho 4 anos para me organizar então, Ivan. Bora, Wagner. É se preparar. Ainda mais com 4 anos de antecedência, dá para resolver um monte de questões, hein? Tem mais um Eugênio aqui, ó. Madela Eugênio. Meu irmão Eugênio. É seu irmão também? Você tem 2 Eugênio na família? Sim. Legal. Rogério Rodrigues, a Tatiane, tudo bem, Tati? Rogério G. Nobre. Primo da minha mãe, meu primo. Vamos lá. Então, a questão da empresa tiramos essa dúvida. Michel, sou candidato ou pretenso candidato, gostaria de dar algum brinde para os meus amigos. Quero dar algum
brinde, nem que seja uma caneta. Ó, esse copo aqui, ó, que nem a Hunter fez aqui, ó, com um adesivo, né, que é com uma estampa, alguma coisa assim. Eu posso. Ivan, semelhante ao outdoor, tudo aquilo que é vedado durante a campanha eleitoral, né, pode ser entendido também como vedado na pré-campanha, né? Então, o que que ocorre? Tudo aquilo que não se permite durante a eleição também é proibido lá no período pré-eleitoral. Então, o brinde, onde é que ele entra? Aí vem aquela outra situação. Pode caracterizar um abuso de poder econômico dependendo do brinde? Né? Se falou em uma caneca. Uma caneca tem um proveito. Né? Pode ser econômico, pode ser um proveito de utilidade. Caneta, Então, que é mais descartável, talvez, uma agenda. vou dar um exemplo. Durante as campanhas, né, a partir da vedação da distribuição de brindes, né, várias campanhas ficaram preocupadas com os uniformes dos colaboradores dos cabos eleitorais serem confundidos como brinde. Né? Então, qual é a cautela jurídica que os candidatos passaram a adotar a partir de então? Né? Todo cabo eleitoral ele tem uma forma de registro, uma forma de contrato, né? Um contrato específico para a eleição, e todos eles assinam o recebimento desses, vamos dizer, dessa camiseta, desse boné. Uniforme, seria uniforme. Isso, para utilização em campanha. E Uhum. muitos dos candidatos, inclusive ao fim da campanha, pede de volta, né? Para que não ocorra nenhuma má interpretação acerca da utilização desses bens. Então, o que eu posso falar hoje? Uma orientação jurídica. Evite, né? Evite fazer isso, do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista de utilidade disso, para transformar em voto ou atrair pretensos eleitores, aí eu jogo a bola para você, Igor. O nosso Como é que eleitor, foi? ele Eu já quer estava lendo a outra. Oi? Cortou. Peraí. retornando. Está ouvindo bem? Tô. Do ponto de vista jurídico, pode sim dar problema. Tá? Pode. Interpretações diversas, e como eu falei no início, nós temos variáveis que pode levar a caracterizar isso como um ilícito eleitoral. Né? E aí eu volto um pouco a bola e te devolvo, no seguinte sentido. O eleitor, nosso eleitor hoje, realmente ele quer um brinde, ele quer um copo, ele quer um boné, ele quer uma camiseta. Isso se transforma isso agrega aos votos que o pretenso candidato quer alcançar? Se você der alguma coisa para ele hoje, ele vai atrás do outro amanhã e vai pegar e já vai te abandonar. Eu estava falando isso hoje de manhã com um amigo meu que eu estou começando a fazer uma mentoria focado na campanha eleitoral. A principal questão desse meu amigo é a preocupação em se ele realmente sai candidato ou não. E eu falei sobre isso. Você tem que conquistar as pessoas pela pessoa que você é, pelas suas ideias e pela possibilidade de você representar as pessoas. Nada que você dê, gasolina, você só vai prejudicar a sua campanha e vai estragar. Se tem vereador ou tem pretenso candidato, não só vereador, fazendo isso ainda, deixa eles fazer para lá, mas esse não é o caminho mais coerente e o mais ético que a gente busca hoje na política e que a gente quer orientar para as pessoas fazerem. Gente, olha só, tem umas perguntas aqui. Arinaldo, advogado Bruno, como é que você tá? Meu vereador, o Anderson Zoião, como é que você tá, Zoião? Espera aí, caiu o meu fone. Vamos lá. Michel, falar mal de outros candidatos na rede social, pode? Qual o limite da liberdade de expressão na rede social, tanto dos candidatos e dos eleitores? A Rafaela mandou essa pergunta aqui. Boa. Olha só, propaganda negativa,
ela só é vedada a partir do início da eleição. A partir do registro de campanha, registro de candidatura, existe um dispositivo que fala sobre a denominada propaganda negativa. Essa propaganda negativa, ela é vedada. Tá? A lei já veda ela. Uhum. Porém, ela tem esse limite, né? Tem esse início que é a partir do registro. E antes disso, existe a liberdade de expressão. Nós temos um entendimento, né, do judiciário hoje de que a crítica ao trabalho, desde que não extrapole, né, e alcance um ilícito civil ou penal, a pessoa pública ela está sujeita. E aquele que faz a crítica, o judiciário tem entendido que ele não pode ser penalizado, né? Mas desde que essa crítica não extrapole para o ilícito civil ou penal. Show. Respondido. Tinha mais uma. A pré-campanha no ano eleitoral tem que fazer a prestação de contas ou não? Como é que funciona a questão? Porque você tem, já que pode fazer pré-campanha, você tem gastos. Um dos gastos, até que a gente vai comentar depois, é ter impulsionamento, que é permitido. Como é que funciona? Presta conta? Não? Não existe prestação de contas de pré-campanha, né? A não ser que o partido ele efetue gastos organizacionais entre os seus filiados, debatendo ainda a pré-campanha. Aí isso não é um gasto do pretenso candidato, tá? É um gasto do partido. E esses gastos do partido com dinheiro próprio precisa sim fazer prestação de contas. Porém, o gasto efetuado do próprio bolso pelo pré-candidato, ele não é passível de prestação de contas. A gente sempre orienta, que nem, por exemplo, vamos falar de impulsionamento. O Michel já confirma, mas assim, é permitido fazer impulsionamento, né, Michel? Depois que passou a ser permitido fazer na campanha, pode fazer anúncio pago nas redes sociais para levar a sua mensagem mais longe, para sair da sua bolha, através de impulsionamento. Facebook, Instagram, até Google, YouTube. No YouTube também. E se é permitido fazer, você só tem que seguir algum critério, que é não gastar, não cometer abuso de poder. Aí que tá. Como é que funciona essa questão para a gente entender, para a gente não abusar financeiramente dessa ferramenta? Porque é uma ferramenta muito poderosa. A minha mensagem, eu posso levar ela muito longe. E se eu tiver dinheiro, tiver condições, eu levo ela para todas as pessoas em 3, 4 dias de uma cidade. Depende, lógico, do financeiro que eu tiver para investir. Oliva, o que acontece? A legislação ela fala em moderação. Ela não define, né, o quanto seria esse moderado, porém, ela exige uma moderação. E nós temos limite de gastos definidos para cada cargo e para cada município. Então, por exemplo, o limite de gasto do candidato a prefeito de Ariquemes é 1, de Rio Crespo é 1. Né? Então, existem essas limitações. Né? Então, o que ocorre? O que tem se entendido até em matérias jurídicas, discussões jurídicas, né? De que essas despesas de pré-campanha, elas não extrapolem 10% do valor gasto do teto da campanha eleitoral. Né? Esse é um entendimento jurídico. Mas, como eu falei, no direito, cada caso é um caso. É um caso. Mas é uma questão, até o meu professor, o Marcelo Vitorino, tem orientado isso na questão dos impulsionamentos. Por que 10%? De impulsionamento. De impulsionamento político, você só faz registrando todos os dados na rede social. E os dados ficam públicos por 7 anos. Exatamente tudo que você gastou em impulsionamento
voltado para causas sociais ou política, ele vai ficar registrado. E depois, se você gastou, você tinha um total para gastar na campanha de 100 mil, você foi e gastou 50 mil em impulsionamento no período da pré-campanha, ele é público, todo mundo vai ver que você gastou isso. E aí já trocou os pés pelas mãos e vai dar abuso de poder. Exatamente. Então, assim, e a observação disso é o limite de gasto, né, do cargo ao qual pretende se candidatar. Né? O valor para Ariquemes é um, para Rio Crespo é outro, Montenegro é outro, e assim vai. Então, assim, é feita essa observação. Não é uma informação fixa, né? E deve-se observar as variáveis. Cuidado, tem que ter cuidado. Assim, eu ainda posso fazer uma aula só sobre essa questão de impulsionamento. Dá para fazer um bom impulsionamento com pouco recurso. Não é tão simples fazer o impulsionamento, porque esse impulsionamento da área política, ele demanda de alguns detalhes, quer fazer o rótulo e tal. Mas tem algumas regras que eu descobri na última campanha que já consegue fazer de uma forma mais fácil, mas eu sei que muitas pessoas deixaram de fazer nas últimas campanhas por causa da dificuldade que tem. O Wagner perguntou, uma doação feita por pessoa física para um candidato é permitida? Se sim, deve ser declarada pelo doador ou pelo candidato? Wagner, a doação é para o candidato. Toda doação realizada por pessoa física para o candidato, ela deve ser registrada, tá? Pelo candidato. O candidato vai registrar na prestação de contas dele. Show. Respondido, Wagner. Vamos ver aqui. Evandro, tudo bom? Ney Dias, Valdeci Soares, Janison Araújo, Souza Ayonara. Valeu, Zoião. Elaine, doutora Michele. Tudo bom, doutora Michele? Gente, tenho uma lista de contatos. Essa aqui é bem interessante. Eu posso mandar essas mensagens para essa lista sobre minhas ideias e projetos? Essa lista pode ser no WhatsApp? Sua lista de contatos do WhatsApp. Como é que funciona a questão de envio de mensagens? Tem a questão de não mandar para quem não quer que seja enviada a mensagem, né? O candidato, Ivan, ele precisa adotar as cautelas sobre a permitir, né, para que aquele que receba a sua mensagem faça a opção por continuar recebendo ou não. Uhum. Porque o que acontece? A mensagem é uma forma moderna do santinho na caixa de correio. Lembra? A quantidade de papéis... Ela pode se tornar uma panfletagem e fazer raiva nas pessoas. Exatamente. Essa panfletagem até é mais difícil, né, o controle. Porém, com os meios eletrônicos, a legislação veio possibilitando que se fizesse esse envio de mensagens, porém, ele obriga o candidato a fazer o controle daquilo que quer continuar recebendo ou não. E dá a opção dele de dizer, não quero mais receber. Não quero receber mais esse tipo de propaganda eleitoral. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Isso também trata-se não só de uma regra que em campanha, se você mandar mensagem para quem não se cadastrou, você pode ter problema, pode ter denúncia, pode pagar uma multa. Mas eu também falo que isso é uma questão de integridade. Mandar mensagem somente para quem deseja receber. Para você não se tornar uma pessoa inoportuna, uma pessoa que fica enchendo o saco de todo mundo. Cara, isso queima. Queima e não tem jeito. Então, cria a sua lista com toda a cautela. Você visitou a pessoa, fala, vou te cadastrar, vou te mandar mensagens. A pessoa fala, ok, vai. Que não tem coisa melhor. As pessoas estão deixando de utilizar as ferramentas que estão disponíveis e pensando que precisam ou acreditando que precisam de coisas surreais para fazer a campanha.
E o WhatsApp é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Que maravilha que é o WhatsApp se você usar e fazer lista e fazer mobilização. Tenho certeza que muita gente que está aqui agora foi pelo WhatsApp, por mobilização do WhatsApp. A gente mandou a mensagem. Então, o WhatsApp é poderoso. Utilize ele, só que utilize com cautela. Não faça panfletagem, que é muito feio e acaba queimando. O Janilson aqui perguntou, o candidato pode pagar pelo impulsionamento na pré-campanha como pessoa física? A gente acabou de falar, né? Que pode, respeita o limite de 10% e pode fazer realmente seus anúncios pagos na pré-campanha. Daílson, faz tempo que a gente não se fala, hein? Daílson de Montenegro. Daílson. Quem mais está aqui? Larissa. Elaine. Show de bola. Vitor. Michel, estamos já chegando para o fim da nossa live. Já está batendo já uns 50 minutos aqui. E nós prometemos não ser extensos, ser objetivos. Já deu para esclarecer bastante coisa. Tem alguém que tem mais alguma dúvida? Mande, aproveite esses últimos minutos que nós vamos falar. Ivan, eu vou te deixar um gancho. Bora. Do ponto de vista de marketing e jurídico. Tá? Uhum. Até conversamos há poucos dias a respeito sobre a inteligência artificial na elaboração de... Show! Esse é o bônus da live. Esse nós não tínhamos planejado, mas isso é muito bom. E nós até conversamos sobre a utilização do e-mail na Argentina, né? E aí gente, eu falei, isso no Brasil não é novidade, porque há muito tempo a nossa legislação eleitoral proíbe a utilização de elementos gráficos, né? Na elaboração de propaganda eleitoral. E a Argentina, eu observei como ela foi utilizada para criar a campanha inteira, para criar peça publicitária do zero, refazendo personagens icônicos, Margaret Thatcher. Cara, eles usaram, né, e principalmente a campanha do Sérgio Massa contra o Milei, e foi assim forte utilizada a inteligência artificial, reproduzindo voz com inteligência artificial, imagem, todas as cenas. E aí foi aí que eu conversei com você aquele dia. E aí? Isso. A nossa legislação? A nossa legislação já proíbe, né, há muito tempo a utilização de recursos gráficos, né, na propaganda eleitoral. Tanto é que nós tivemos vários embates judiciais por conta dos programas de televisão, que no momento da criação utilizavam elementos gráficos criados por computação gráfica, né? E isso é vedado pela legislação eleitoral. Então, da mesma forma que nós temos uma vedação de outdoor na pré-campanha, porque é proibido durante a campanha. Nós temos a vedação de distribuição de brindes na pré-campanha, porque é vedada na campanha. Da mesma forma, nós temos a vedação de utilização de recursos gráficos na campanha. Então, automaticamente, é um fato muito novo. Eu entendo, né, isso com certeza vai entrar em discussão jurídica agora, durante essa campanha, que ela não pode ser utilizada também na pré-campanha, né? Isso é uma opinião minha. Nós temos alguns advogados aqui, doutor Tassi. Tá? Doutor Tassi, acho que eu vi ele entrando aqui na live. Doutor Tassi, se manifeste se você está por aí. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos marcar logo esse café que nós ia bater um papo, café político. Nós podemos até gravar, que vai sair cada história. Que vê como vai andar isso para essas eleições. Show. Assim, da minha parte, o que eu falo? E isso é muito interessante. A parte que eu uso e que eu recomendo todo mundo que trabalha comigo utilizar, e falo para as pessoas utilizarem. Esses dias, numa capacitação na prefeitura, eu falei para toda a equipe utilizar, o ChatGPT, que é a inteligência artificial para te ajudar com textos, para te ajudar com uma coerência nos teus textos. E só que eu alerto. Quem não conhece, vá, instale, conheça, comece a utilizar. Mas ele não é para os espertos. Ele é para pessoas que sabem
qual é o resultado final que a pessoa deseja. Eu sei o resultado final, aí eu vou e utilizo. Os espertos vão bater a cara muito rápido com ele. Então, utilize ele com muita sabedoria e com muita cautela, porque ele engana, ele comete equívocos. Então, só que é uma ferramenta, se você aprender a utilizar, vai ser uma mão na roda no seu dia a dia. E é inevitável, não tem mais volta. A inteligência artificial chegou de vez. Há pouco tempo atrás, ela era mais restrita para alguns programas, algumas coisas. Por exemplo, aqui no escritório, até na Adobe, né, que são os programas que a gente usa para edição, a gente tinha o costume de utilizar programas craqueados. Agora, são todos os computadores com versão original por causa das funções da inteligência artificial, que não tem mais como viver sem. Recortar uma foto, tirar essa foto aqui, é um clique, você remove o fundo dela. Ah, mas a foto foi tirada só pela metade aqui, não tem essa parte. Você marca e ele recria outra parte. A inteligência artificial chegou para ficar e não tem mais volta. Pré-candidatos, saibam utilizar a ferramenta. Tá? É isso mesmo. Assim, para quem conhece, eu não quero mais ver texto mal escrito na rede social. Já dá para dar uma evoluída aí. Wagner, obrigado, hein? Wagner aqui agradecendo. Com certeza, Wagner. Nosso objetivo é compartilhar. Alexandre Bonfim. Aí, Alexandre, como é que você está? Tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê. O Fernando Costa. Um grande abraço, meu amigo. Tudo tranquilo por aí? Rafaela Castilho, Rivelino Brito. A Jennifer Silveira, advogada. Marcos Orlando, meu amigo Marquinho, da Porto Farma, e grande atirador, colega de tiro. O Daílson mandou aqui, mas quem doa para candidatos também tem que declarar no imposto de renda? Foi mais ou menos com a pergunta que o Wagner mandou lá antes. Quem doa? Eu doei para o candidato, eu tenho que declarar, né? Olha, Ivan, assim, cada caso é um caso, né? A doação, ela precisa ser declarada sim. Quem doou precisa declarar no imposto de renda que doou o dinheiro. Né? Uhum. Só que existe o limite que precisa ser declarado. Tem um limite que não precisa, né? Tem um limite que não precisa. Né? Então, assim, precisa observar esses limites da legislação em relação ao que necessita ser declarado ou não. Né? Por exemplo, tem um limite, é um limite baixo, próximo de um salário, que não precisa comprovar que existia essa disponibilidade na declaração do imposto de renda do ano anterior, né, ao da eleição. Porém, acima do limite, essa doação precisa estar lastreada em dinheiro disponível declarado no imposto de renda do ano anterior. Tá? Então, tem algumas questões contábeis aí que precisam ser observadas. Show de bola. Eu acho que está respondida a pergunta. O Genê agradeceu. Genê, um grande abraço para você, meu amigo. Gente, eu tenho que só agradecer a presença de todo mundo que passou aqui nessa live. A live chega ao fim agora. Agradecer ao Michel pela disposição de sempre estar ajudando a gente com as informações, tirando as dúvidas. Eu acho que não termina por aqui, que o ano eleitoral só está começando. A gente ainda vai ter oportunidade de bater esse papo mais vezes para ajudar o pessoal, para informar. E segue aqui as redes sociais do Dr. Michel, as minhas redes sociais. Eu deixei meu telefone também fixado aqui, para quem deseja fazer parte daquela comunidade, eu adiciono lá. Eu adiciono lá e lá eu também mando informações constantes. Até eu tiro dúvidas com o Michel para criar conteúdo, porque que nem padrão isso, não tem jeito, né? Eu ligo para o Michel aquele dia. Na última live com a Mirla, meu interesse era falar sobre inteligência artificial, só que não deu. A live se estendeu, a gente conversou 1 hora e pouco e ainda faltou espaço. Eu falei, Michel, fica em stand-by, qualquer coisa a gente chama para você entrar e a gente falar sobre essa parte aí, né? Mas com certeza, isso vai. O interesse é mais pessoas estar aqui junto, conversando com nós.
A gente pode fazer aí com umas 3, 4 pessoas da área, dois do jurídico, mais um da área de marketing. Tem grandes amigos meus também, Brasil afora. Eu já chamei para fazer live aqui sobre para mim, é o maior especialista em WhatsApp do país, o JP do Whats, vocês até podem seguir ele aí. O cara é o cara, ele daqui os próximos dias a gente vai estar fazendo uma live juntos também. Tem alguns amigos em São Paulo também, que eu fiz na última vez que eu estive em Brasília. O Alexandre, que seria o cara para a gente fazer uma live top. E vamos conversando e vamos trocando ideia para a gente somar e criar conteúdo que realmente faça diferença e traga mais integridade para a campanha e possibilidade de todas as pessoas do bem poderem ser candidatos. Que a gente às vezes olha para o pleito eleitoral e acha que é surreal. Não é surreal, é possível. Com organização, planejamento, a gente consegue fazer uma campanha até com baixo custo, se não tiver muitos recursos. Michel, obrigado. Ivan, eu quem agradeço a oportunidade, eu agradeço o convite, agradeço as pessoas que se disponibilizaram, tirar um tempinho da sua noite de sexta-feira para nos prestigiar. Isso é muito importante para a gente, é muito importante para a população, muito importante para aqueles que acreditam na política. A política, ela é o nosso caminho. São essas pessoas que nós estamos orientando para votar no melhor candidato, para observar a legislação. E isso vai trazer a administração municipal da cidade que nós moramos, da cidade que você aí de outro município que está nos prestigiando mora. A política se faz dessa forma, se faz com conhecimento, com informação. E a política faz parte de todas as pessoas. Até você que acha que você detesta política, mas acaba fazendo política no seu dia a dia e é inevitável. E nós só estamos aqui porque nós vivemos uma democracia, senão esse trabalho nem era necessário. Exatamente. Valeu, pessoal. Até mais. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Mais.